Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Grupo Sabará e os ODS. Nesse podcast, nessa série de episódios que a gente está fazendo, nós estamos trazendo um pouquinho para vocês sobre os ODS e o que é essa sigla tão falada no meio da sustentabilidade. Eu me chamo Giovana Capelano, sou coordenadora de ESG do Grupo Sabará e hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre o ODS 4, Educação de Qualidade. Dando um panorama sobre o ODS 4, esse tem como foco principal assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promovendo a oportunidade de aprendizado ao longo da vida em todos, ou seja, levar a educação para todos, independente do seu gênero, cor, classe, credo, identidade ou deficiência. Como a gente sabe, a educação no Brasil ela sempre foi um desafio. Apesar de termos grandes nomes reconhecidos mundialmente nesse campo, a desigualdade no país ela traz consigo um grande abismo nesse quesito. Segundo a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil ele é um dos países com maior desigualdade de aprendizagem que a gente tem. O Grupo Sabará entende, então, que esse objetivo de desenvolvimento sustentável é um dos mais importantes para uma construção de uma sociedade digna e igualitária. Por isso, dentro do grupo, nós temos programas de incentivo aos estudos, como, por exemplo, a Academia de Línguas, onde a gente incentiva os nossos colaboradores a aprender mais uma língua, o Plano de Desenvolvimento Pessoal, onde os líderes e liderados de cada equipe constroem um plano de desenvolvimento de fato, identificando, às vezes, cursos, palestras e formas para que essa pessoa ela se desenvolva. E a gente também possui programas como a Academia de Líderes, onde o grupo consegue desenvolver a liderança da empresa, trazendo capacitações nesse sentido. Para falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante para a gente, nós trouxemos uma convidada mais do que especial. Dedicou a sua vida à educação, é mestre em comunicação e letras e doutoranda em comunicação especial, e também é diretora e presidente do INAP, um instituto dedicado ao apoio educacional a crianças em situação de vulnerabilidade. Senhora Sidoca, por favor, seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar participar do nosso podcast. É uma honra tê-la conosco. Obrigada, eu que agradeço, né? Meu nome é Maria Aparecida, mas todo mundo me conhece por Sidoca, então eu sou a Sidoca Sabará, tá bom? E eu cuido de crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem, com transtornos de aprendizagem, déficits cognitivos. E dentro dos transtornos de aprendizagem, que são muitos, a maioria das crianças que nós recebemos aqui são com transtornos do espectro autista, que desde de leve até moderado. A nossa instituição começa atendendo crianças a partir dos 3 anos, que aí é preventivo, que quanto antes você descobrir e fizer o diagnóstico da deficiência ou do transtorno, existe uma diferença entre deficiência, transtorno e dificuldade de aprendizagem. Deficiência e transtorno podem ser transtornos do neurodesenvolvimento ou deficiências do desenvolvimento. E dificuldade é quando a criança apresenta alguma dificuldade de aprendizagem por motivos emocionais, por motivos de violência doméstica, ou algum trauma, algum abuso que sofreu, né? Mas os transtornos dos transtornos de aprendizagem são geralmente do neurodesenvolvimento, que afetam principalmente o lobo central do nosso cérebro. Então, por conta disso, eu estou fazendo um curso também de neurociências aplicada à educação, né, aprendizagem e educação, para entender, né, como é que o nosso cérebro funciona, para entender como fazer uma melhor intervenção para que a criança aprenda de uma maneira mais eficaz. E eu fui convidada, né, pelo Grupo Sabará a falar sobre o objetivo número 4, né, das ODSs, que é falar sobre a educação
dentro do desenvolvimento sustentável. Eu acho um pouco complicado esse tema, porque, primeiro, que a gente precisa falar de educação, para depois falar de educação dentro do desenvolvimento sustentável, porque nossa educação no Brasil, como o país é de dimensões continentais, ela é muito diferente, né, em várias áreas do país. Aqui em São Paulo, onde eu moro, eu atendo dentro de um bairro que é bem na periferia, né, para poder atender crianças em situação de vulnerabilidade, mas estamos em São Paulo, onde os recursos são muito bons, se você tem internet, e você tem um atendimento médico ou psicológico em algumas entidades do estado e do município que são bons. Agora, se a gente for para o interior do Brasil, onde o IDH é muito baixo, a gente não vai ter nem internet, então fica complicado falar sobre desenvolvimento sustentável em lugares que são muito vulneráveis, né? Cujo IDH é muito baixo e que o salário, às vezes, é baixíssimo, o salário mínimo é muito baixo. Então, a educação, ela fica muito prejudicada, e a gente sabe que a educação é a base de todas as coisas, né? Com De certeza. todos os desenvolvimentos. Se você não tem uma educação de qualidade, se você não estimula a cultura, se você não estimula uma socialização também de qualidade, tudo fica prejudicado, né? Então, a minha experiência em crianças em situação de vulnerabilidade na periferia de São Paulo pode ser uma experiência que dê para aplicar em outras partes do Brasil, porque são vulneráveis. Então, existem também diferentes níveis de vulnerabilidade também. Eu acredito que a vulnerabilidade em São Paulo é diferente da vulnerabilidade no interior do Maranhão, de Amazonas. Então, para aqui, respondendo a sua primeira pergunta aqui, ó, como você acha que nós, como empresa, podemos incentivar a educação e o acesso a ela? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que ter conhecimento de como anda a educação no Brasil, né? E de como é a realidade de cada lugar, de cada localidade no Brasil, para eu poder entender como eu posso melhorar isso daí, como eu posso fazer com que o acesso seja melhorado. Então, eu preciso ter conhecimento. Então, o que eu sugeri, né? O que eu sugeriria é que existissem grupos dentro das empresas que pudessem visitar as localidades para entender quais são as vulnerabilidades e quais são as necessidades, principalmente tecnologia, salas de aulas equipadas, que não existe, né? Nossa realidade é muito, muito deficiente nisso daí. Então, salas de aula equipadas só tem uma lousa e giz em alguns lugares. Em outros lugares nem isso tem, né? Às vezes, a educação é feita debaixo de uma árvore, ou a criança tem que pegar um barco para chegar até a escola. Os professores, eles são vocacionados, porque para ser professor tem que ser vocacionado, mas muitas vezes não são bem preparados por conta mesmo da vulnerabilidade, né? Então, para incentivar a educação e o acesso a ela, a gente precisa conhecer. Então, precisa se discutir mais a esse respeito nas empresas. Eu espero que no Grupo Sabará vocês discutam bastante sobre isso. A Eu acho gente que sim, né? discute. A gente tem alguns projetos, né, principalmente para os nossos colaboradores, então, como a Academia de Línguas e a Academia de Líderes, que a gente traz dentro para os nossos colaboradores oportunidades tanto de aprender outra língua, quanto de desenvolver a capacidade de liderança, mas também a gente tem projetos de desenvolvimento pessoal, que é capitaneado aí pelo Departamento de Gestão de Pessoas, onde cada líder e liderado, né, os líderes planejam junto aos liderados o desenvolvimento dessas pessoas, então, tanto dentro do corporativo, quanto dentro das unidades, nas fábricas, como que o pessoal das fábricas vai conseguir ter o seu desenvolvimento pessoal também, por questão, né, usando a educação para fazer isso, que acredito que não tem outra forma de você se desenvolver pessoalmente do que com a Com a educação, saúde também, né? Tem que também ter saúde e saúde e educação. educação,
elas caminham juntas. No meu tempo, saúde e educação não era separado, né? Tanto que dentro das escolas existiam médicos, dentistas, tinha até a sala do dentista, com equipe, tudo. A gente tomava vacina nas escolas, os médicos faziam o diagnóstico se a gente estivesse doente, então a saúde e a educação não deveria andar junto, né? Mas aí aconteceu que o mundo se desenvolveu e as coisas foram se fragmentando. Mas a gente não pode separar a saúde da educação, porque uma criança desnutrida, ela não vai aprender da mesma forma que uma criança nutrida, bem nutrida. Uma criança que tem um problema de saúde por conta da água, ela não vai ter uma aprendizagem tão boa quanto uma que vive dentro de uma cidade cuja água é tratada, né? Então, a saúde e a educação devem andar juntos. Então, que bom que vocês fazem isso, fico feliz. Mas, então, voltando, né, aqui para os objetivos, né? Para que haja educação, tem que haver algumas mudanças no Brasil, né? Tem que ter conscientização, tem que ter conscientização da educação inclusiva para a gente acolher os deficientes, né? Tem que ter curso de Libras, tem que ter cursos de Braille. Eu acho que deveria ter nas empresas, né? Curso de Libras e de Braille pelo menos para um grupo, né? Para que haja inclusão verdadeira, né? E para mim mesmo, para que haja para as pessoas que enxergarem como aplicar a educação no desenvolvimento sustentável, tem de ter educação em primeiro lugar, dentro das empresas também, né? Como vocês fazem. Então, a conscientização do que nós somos, né? Qual a nossa identidade? Como é que a gente pode melhorar a educação no Brasil? Como a gente pode mudar políticas públicas, tanto da educação como da educação inclusiva, especial? É conscientizando as pessoas. Então, tem que ter um grupo dentro das empresas, principalmente das empresas grandes, que provavelmente tenham, porque muitas delas têm fundações e institutos, né? Para que haja essa conscientização e que haja um olhar, né, menos individualista e mais que traga mais igualdade. Não é igualdade, eu prefiro usar a palavra equidade, né? A palavra equidade é muito melhor que igualdade, porque as pessoas são diferentes. Eu tenho que aceitá-las como elas são, mas eu tenho que adaptar, né, tecnologicamente ou instruindo, né, os professores ou pessoas quanto à educação, né, em vários níveis, inclusive bilinguista, né? Com E bilinguista certeza. também inclui Libras e Braille. Com Então, não é só certeza. inglês, espanhol, italiano, e inclui também, né? Para que haja inclusão, deveria ter. Então, penso eu que tem que ter conscientização e tem que ter esses grupos que visitem, né? Que vão visitar as realidades para poder forçar a política pública a melhorar a nossa educação, melhorar, incentivar os professores, ter um grupo ou uma equipe nas empresas que possam oferecer cursos de aprimoramento dos professores, né, nas áreas. Tem que forçar a política pública para que haja internet em todos os lugares, para que haja inclusão digital. Então, para que haja desenvolvimento sustentável, primeiro a gente tem que investir na educação, né? Que daí vai ser automático. A pessoa bem educada, ela vai ter consciência do ambiente, vai ter consciência que ela deve ser sustentável, né? Que ela deve ter consciência E do lixo que ela aproveitando essa, eu vou pegar o gancho aqui e te trazer a nossa próxima pergunta, que é isso, exatamente isso, né? O que você enxerga, então, que a educação pode trazer de benefício para a sociedade e para o desenvolvimento sustentável? Bom, a educação vai abrir o horizonte, não é? Vai abrir o horizonte para que as pessoas tenham consciência do mundo que elas vivem, que elas não vivem naquele quadradinho, que elas vivem num mundo que está, inclusive, globalizado, né? Então, ela precisa ter noção de onde ela vive. Quando tem internet, as pessoas têm mais noção, porque elas assistem a filmes, elas também elas podem ter aulas pelo YouTube, elas podem ter
participar de educação pelo YouTube. Tem muita coisa boa no YouTube, tem muita coisa ruim também. A gente precisa conscientizar do que é bom, do que é ruim, né? Mas, então, para a gente chegar numa educação boa e trazer o desenvolvimento sustentável, a gente tem que melhorar muita coisa. Tem que partir praticamente do zero em alguns lugares. E em São Paulo, né, onde eu vivo, a gente faz essa conscientização sempre. A gente tem a seleção do lixo aqui, para elas saberem. A gente ensina a não gastar a água, não abrir a torneira muito tempo, ensina a higiene. Então, a gente ensina os deficientes, mas junto conosco também tem crianças que não são deficientes, para que façam do mundo um mundo melhor para elas mesmas, porque se elas destruírem agora, elas vão, como viverão lá para frente, né? Então, essa consciência a gente traz aqui. E se cada organização fizer isso, inclusive as empresas, acho que a gente vai chegar mais rápido nisso, né? Com certeza, a gente precisa. No primeiro episódio que a gente trouxe, a gente sempre bate nessa tecla, né? Os ODS, eles são objetivos diferentes, mas eles estão interligados. Então, como você até mencionou, né? A gente não consegue ter uma educação de qualidade se a criança está desnutrida. Então, a gente tem o ODS da fome, o ODS 6, que vai vir mais para frente, da água. Então, como que o saneamento, ele traz benefícios, né, para a saúde e para o desenvolvimento das sociedades, onde é aplicado de forma correta, e como traz dignidade para a sociedade de forma geral. A palavra é essa, né? Dignidade. Trazer dignidade, isso daí. É o que a gente, né, prega aqui também. Vamos acolher para trazer dignidade. Porque crianças vulneráveis que possuem transtornos, elas têm dificuldade de frequentar a escola. Então, elas sofrem bullying, às vezes elas precisam de um acompanhante terapêutico, deveria ser oferecido, não tem. Se aqui em São Paulo não tem um neuropsicólogo para poder fazer um diagnóstico de transtorno de aprendizagem, imagina em outras localidades. Então, deveria ter, mas não tem. Então, a gente precisa ter essa consciência de pressionar a política pública para que ela seja mudada, né? Porque, na teoria, você vai ler o Plano Nacional de Educação, é lindo. O Plano Nacional de Educação, inclusive, é mais bonito ainda, mas e a prática? Quando a gente vai conseguir colocar isso em prática? Se os professores nem são bem remunerados, eles não têm estímulo para dar continuidade também, e não tem preparo e não tem cursos para isso, né? Certeza. Então, eu acho que o Grupo Sabará está no caminho certo, né? Tem que continuar investindo na educação e ter consciência dos nossos problemas, né? Não adianta viver numa bolha, tem que saber que tem que sair do individualismo e conhecer, né, a individualidade de cada um para ajudar. E para a gente fechar aqui, nossa última perguntinha, como que você entende, né, que nós, como pessoas, como colaboradores e como parte de uma sociedade, como é que a gente pode contribuir para que as pessoas tenham acesso à educação de qualidade e de uma forma melhor, mais inclusiva e mais igualitária? Eu acho que vocês deveriam ter comissões, né, e captar recursos para isso, porque sem recursos a gente não consegue também melhorar a tecnologia na sala de aula, não consegue melhorar a saúde. Então, captar recursos, talvez a empresa, como deve ter um instituto, valorizar isso e investir nisso daí. Escolher uma localidade que tem o IDH baixo, de saúde e educação baixo, e investir nessa localidade. E promover para que outras empresas adotem cidades ou municípios ou até estados para poder investir, né? Isso como cidadãos, assim, como pessoa física mesmo, né? O que você acha que a gente consegue Fazer fazer? trabalhos voluntários nas instituições. Isso daí, porque filantropia, né? Filantropia individual, fazer trabalhos voluntários. Descobri, tem aquela instituição lá que está precisando de um trabalho voluntário na parte odontológica. Vamos promover isso na parte médica, ou mesmo na parte de educação física, né? Trabalhos voluntários.
O voluntariado no Brasil é bem pequeno, em São Paulo menor ainda, porque as pessoas precisam trabalhar para poder se sustentar num lugar que o custo de vida é muito alto, né? Então, doar um dia da sua vida, às vezes, custa muito, mas vocês vão receber em troca muito, muito mais do que aquilo que vocês doarem. Com Então, certeza. eu acho que vocês devem promover o voluntariado nas instituições, principalmente na Sabará. Não sei se você já tem um grupo de voluntariado aí. A gente teve, no passado, um projeto em relação a isso, depois com a Covid a gente não conseguiu dar continuidade, mas a gente vai voltar, assim, com esse projeto. Se precisar, a gente pode dar, assim, uma palestra em como se voluntariar. Gostaria de agradecer muito por ter sido convidada a participar desse podcast, né? É uma honra para mim, e que bom que eu posso ter um lugar de fala para melhorar a educação no Brasil, né? Com certeza. Obrigada. Muito obrigada por ter aceitado participar novamente. Acho que foi muito enriquecedor a sua participação, a sua visão. É sempre importante a gente trabalhar com visões de diversos temas, de diversas pessoas, né? Então, muito obrigada e até a próxima. Até. Tchau.